Você se lembra das aventuras de Peter Pan? É uma história de um jovem que se recusa a crescer e sai pelo mundo afora, em busca de aventuras mágicas. Esse personagem, olha que interessante, ele foi criado, né, em 1911 por um escritor britânico. E esse escritor, ele fez essa história para uma peça de teatro. Essa peça de teatro, ela acabou se tornando um livro, filmes, musicais e que até hoje encantam as crianças. E quem nunca, né? Quem nunca assistiu Peter Pan, o Peter Pan? E é sobre esse personagem que eu vim hoje aqui que eu vim aqui conversar contigo. Na verdade, não é nem sobre o personagem, é sobre as atitudes e comportamentos do personagem mais famoso do conto infantil e que transformaram em referência para homens que têm dificuldade em amadurecer. Isso mesmo. Olha só que legal. Essa associação do Peter Pan com o homem que tem dificuldade em crescer, ou com a mulher que tem dificuldade em crescer, deu a partir de uma publicação de um livro, do livro de um psicólogo, Dan Killer, O Homem que Nunca Cresce, o nome desse livro. E aí então que virou a tal da síndrome de Peter Pan. E esse doutor aí, ele trabalhou por anos com jovens e crianças que tinham desvio comportamentais. E na sua rotina ali de trabalho como psicólogo, ele percebeu que muitos deles apresentavam justamente a dificuldade de crescer, negavam a crescer, não conseguiam assumir as responsabilidades de adulto, não conseguia se portar como adulto. Daí foi daí que nasceu a ideia então desse best-seller. Bom, esse vídeo é para a gente falar de sinais que a gente vê nas pessoas adultas, mas com comportamento de criança. Me diz se você conhece alguém que cresceu, ficou com corpo adulto, independente do tamanho, tá? Uns mais baixinhos, outros mais altinhos. Essa pessoa se tornou um homem feito, uma mulher feita, mas os seus sentimentos, as suas atitudes, as suas emoções, não. Para a pessoa, essa pessoa, então, para a sociedade é um documentado adulto, mas o seu comportamento, suas emoções, seu estado de espírito ainda são muito infantis. Aquelas pessoas que se comportam realmente com coisas infantis. Quem conhece alguém assim? Talvez você até veja em você algo infantil, mas eu tô querendo dizer que é uma sequência de coisas que levam a gente a entender sobre isso, tá? Porque em algum momento a gente também pode se comportar com imaturidade, né? Porque a gente às vezes vive aquele momento único de quando a gente tinha 10, 11, 12 anos. Olha só, Peter Pan ele tinha medo de crescer. Pois é. Por quê? Porque é um longo processo doloroso e não tem volta. Cresceu, tá crescido. Cresceu automaticamente, você virou adulto e aí começa a pagar boleto, ter conta de adulto e não tem muito o que falar. E vamos falar sério, né, gente? O mundo de adulto é com muita responsabilidade e muitas vezes as pessoas não querem ter essa responsabilidade. Por isso que eu e você temos até um pouquinho, tendo um pouquinho assim de síndrome de Peter Pan, né? O menino que vivia na terra do nunca e não queria ser grande de jeito nenhum. A síndrome do Peter Pan é um fenômeno sociopsicológico, pois as pessoas com esse fenômeno, mesmo tendo atingido a idade já adulta, são incapazes de encarar os sentimentos e as responsabilidades que os adultos têm. Podemos ter então um adulto com algum sintoma como irresponsabilidade, ansiedade ou até mesmo alguém chauvinista. Isso pode, olha só, pode ser que tenha acontecido em virtude de algum abalo emocional lá na sua primeira infância, que é mais ou menos desde quando você nasce até uns 6 anos de idade. Pode ter sido um trauma, a visualização de problema de relacionamento entre seu pai e sua mãe, entre os pais, né? E até mesmo a superproteção. Faz com que a criança queira chamar a atenção dos pais ou dos protetores e usam essa personalidade para então ter maior cuidado. Aí você pode perguntar, mas Melissa, é normal ter medo de crescer?
Alguns psicólogos até dizem que isso está cada vez mais comum de acontecer. Ainda mais nesse mundo louco que a gente vive hoje, cheio de competitividade, que está cada vez maior. E que essa fase compreende todas as mudanças e preparações para a vida adulta. E aí pode chegar até uns 25 anos, olha só. E cada vez mais a gente percebe que a idade pouco tem a ver com amadurecimento. Para você ter uma ideia, ser experiente é uma coisa, amadurecer é outra. Eu sempre falo, ser experiente é você passar por uma experiência e você passou por ela, então automaticamente você tem experiência naquilo que você passou. Amadurecer é o quanto você amadurece com essa experiência. Então eu sempre falo que tem muita gente que passa pela experiência sem amadurecer. Mas o que isso pode atrapalhar no meu meio corporativo, no meu trabalho? Você já se deparou com aquele amigo, amiga corretora que faz bico, fecha a cara? Ou quando recebe um feedback, ou quando a gente discorda com o que ela pensa, o que ela fala? Aposto que você já trabalhou ou trabalha com alguém que age dessa maneira. Essa é a atitude infantil diante dos superiores. Ou um companheiro de trabalho, quando a pessoa faz uma birra de uma criança que leva bronca. É muito normal a gente ver isso no meio das pessoas adultas, ao adotarem comportamentos incompatíveis com o mundo corporativo, como a falta de maturidade ou de não assumir responsabilidades profissionais, essas pessoas elas ficam presas na terra do nunca e se afastam das exigências do mundo real e se escondem então no mundo de fantasia. Dessa forma, elas não conseguem desempenhar os seus papéis com sucesso, os seus trabalhos, as suas amizades, os seus relacionamentos, a vida pessoal, a vida profissional, e que é o que a gente espera então de uma vida normal adulta. É esse desenvolvimento com o outro. Quando você olha uma pessoa que ela tem uma atitude como se fosse de uma criança, eu sempre brinco, gente. Eu falo assim, olha, quando você fala com alguém, com uma criança, quando você dá uma bronca à criança, ela faz um movimento simples, né? Ah, quando você vê alguém triste, você conhece nos olhos da pessoa, você conhece nos ombros da pessoa, o desânimo, a tristeza. E o adulto, ele só cresce organizando melhor essa comunicação não verbal. Mas quem tem a síndrome de Peter Pan, ela deixa isso cada vez mais nítido. Cada vez mais você consegue olhar para a pessoa e ver uma criança desenhada nela. E olha só, o tratamento para a síndrome de Peter Pan, ele é feito por meio de psicoterapia e o acompanhamento especializado de um profissional da área. Mas, paralelamente, a gente pode trabalhar um processo de identificação, que é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos no autodesenvolvimento, para descobrir como que a gente se comporta, que são os testes comportamentais, é nos conhecer, é entender sobre os perfis, sobre personalidade. Nesse processo, a pessoa com a síndrome de Peter Pan consegue captar, então, na grande maioria das informações do seu comportamento, desde quando ele conseguiu lá da sua infância, e as características, inclusive, marcantes que estão hoje na sua vida adulta. Mas aí vem a perguntinha, né? Puxa vida, como que eu sei se eu tenho alguma coisa ligado aí com a síndrome de Peter Pan? Primeira coisa que eu quero que você saiba é que por causa de uma coisinha só, não significa que você traz essa síndrome com você. São várias coisas num conjunto, né? Vamos lá, entre elas, gostar demasiadamente de ficar no videogame, gostar muito, muito, demasiadamente de ir em parques temáticos, com os amigos, brincar como criança, se vestir como criança, como super-herói, né? A gente tem pessoas que gostam, que se lembram de coisas de infância e só se comportam assim, se apegam aos seus bichos de pelúcia. Nós temos pessoas que têm bonecos
e que tratam como filhos, que têm bonecas guardadas e que ainda brincam com isso. A gente tem adultos que brincam de carrinho porque gostam mesmo e não porque estão ali brincando com outra criança. Até pode ser que você na tua cabeça fale assim, ó, ah, não, mas eu brinco porque eu gosto de brincar com outras crianças. A gente até entende quando um pai, né, brinca com o filho, uma mãe brinca com a filha, mas quando isso é rotineiro, quando isso acontece muitas vezes, está na hora da gente fazer uma avaliação, da gente olhar para dentro de si, perceber outras coisas que envolvem brincadeiras de crianças, brincadeiras bem infantis mesmo, porque a questão não está em você brincar ou não. A questão é como você encara a sua vida, como você encara os seus problemas, o quanto você amadureceu com isso. Aí tá a questão. Mas o que eu quero dizer para você é que se conhecer, entender sobre essa síndrome, entender sobre você é a melhor opção para você se desenvolver como pessoa e como profissional em qualquer área, independente do que você vai fazer. Você precisa ser maduro, precisa criar responsabilidade e estar a fim mesmo de enfrentar os desafios que a vida e o dia a dia nos oferece. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!